Note bem que o que está acontecendo na América Latina é muito grave, tá certo? É uma coisa que nunca aconteceu, porque já houve uma organização parecida com o Foro de São Paulo nos anos 60, que foi a OLAS, Organização de Solidariedade Latino-Americana, que coordenava também a esquerda no continente na época, articulando sempre as ações da esquerda armada com as dos partidos legais. Tá certo? É muito importante saber que esta articulação ela é um dado permanente da estratégia comunista. O movimento comunista sempre tem dois andares: a ala externa, visível, legal, e a ala subterrânea, ilegal. E, note bem, é a parte ilegal que coordena as ações da parte legal. É o subterrâneo que manda no movimento. Isso sempre foi assim. Quer dizer que as ações da parte visível são decididas em função do interesse que apresentam para, vamos dizer, a estratégia revolucionária profunda representada pela parte ilegal. Então, é evidente que a omissão na divulgação do Foro de São Paulo não foi apenas omissão, tá certo? Isso foi uma decisão, uma coisa proposital, permanente e persistente. Quer dizer, quando continuavam negando isso, contra toda a evidência. E não é que negavam, faziam um debate. Não, a negação tomava a forma do ignorar o assunto, não falar dele. Era uma cortina de silêncio, uma censura. Tá certo? E toda a carreira do seu Lula, no fim das contas, todo o sucesso eleitoral do Lula se deve principalmente a esta omissão. Então, isso quer dizer que aqueles que agora se queixam, por exemplo, de que esse pessoal de imprensa, que às vezes se queixa de que o governo está oprimindo a mídia, quer eliminar a liberdade de imprensa e tal, eles estão se queixando de barriga cheia, porque foram eles mesmos que criaram essa situação. Eles são os verdadeiros pais do Lula, tá certo? E é inteiramente absurdo jogar toda a culpa do estado de coisas no Lula, tá certo? E perdoar todas as pessoas que criaram esta situação junto com ele. Incluindo nisso, evidentemente, o próprio senhor FHC, que poucos dias antes da eleição disse ao Lula: você sabe que esta cadeira é sua. Ou seja, ao dizer isso, ele confessou que havia uma colaboração discreta. Ele, inclusive, chegou a dizer, numa troca de cartas entre ele e então, não me lembro se ministro ou governador Cristóvão Buarque, ele disse: entre nós e vocês, quer dizer, entre o PSDB e o PT, não há nenhuma divergência ideológica. Nós temos apenas uma disputa política, quer dizer, uma disputa de cargos. Mas não havendo diferença ideológica, quer dizer que ambos estão concorrendo para o mesmo fim. Trata-se de implantar o socialismo em toda a América Latina. E note bem que o socialismo não se define só como propriedade estatal dos meios de produção. Ao contrário, o socialismo se define principalmente como um esquema de poder que ou elimina ou distorce as instituições da democracia representativa para entregar o poder, vamos dizer, a um núcleo de organizações de esquerda, a uma elite esquerdista, que então planejará toda a vida nacional de acordo com as suas ideias e interesses. A estatização dos meios de produção é um objetivo do socialismo, mas não é um objetivo, vamos dizer, de curto prazo. Notem que Karl Marx dizia que a propriedade privada dos meios de produção deveria ser eliminada através do imposto, não toda de uma vez, mas através do imposto de renda progressivo. Tá certo? E que esse processo poderia levar muitas gerações. No Brasil tem muitas pessoas inocentes que desconhecem o marxismo, desconhecem a história do movimento revolucionário e acreditam que só existe socialismo se o sujeito tomar o poder no dia seguinte e disser: não tem mais propriedade privada dos meios de produção. Isso nunca vai acontecer. Como as pessoas não veem isso acontecendo, elas acreditam que não existe socialismo nenhum. Alguns até, nas duas eleições anteriores, sempre insistiam aquela coisa: Lula mudou, porque Lula agora é a favor da propriedade privada, é a favor do capitalismo. Olha, a favor do capitalismo até Lenin foi. Lenin, uma das primeiras coisas que fez, depois da Revolução, foi justamente abrir o mercado, criar uma economia capitalista, incentivar a economia capitalista e atrair os investidores estrangeiros, exatamente como Lula fez.
Quer dizer, este incentivo dado ao capitalismo sob o controle do Estado revolucionário se destina justamente a financiar a construção do poder socialista através dos meios dos meios capitalistas. Isso quer dizer que a simples adesão, tá certo, à economia capitalista não desconfigura a identidade socialista de um político. É preciso ver se esta adesão primeiro, se ela é definitiva ou se ela é temporária. Se ela é sincera, quer dizer, o sujeito acredita naquilo por razões econômicas ou por razões estratégicas. Porque a coisa mais óbvia do mundo é que todo e qualquer regime socialista necessita de uma época de capitalismo. Quer dizer, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é, de certo modo, desenvolver o capitalismo e apenas, vamos dizer, desligá-lo do sistema democrático do governo, de modo que o crescimento da economia capitalista financie o crescimento do poder socialista, que é unipartidário. Unipartidário ou nominalmente ou extraoficialmente. Não precisa ser um partido só, pode ser vários, desde que eles sigam uma estratégia comum, que é exatamente o que acontece no Brasil. Toda a esquerda nacional segue as decisões do Foro de São Paulo. E suas rusgas aparentes, tá certo, são ou de natureza tática, apenas, quer dizer, é só para enganar a trouxa, ou, às vezes, quando são divergências sérias, elas são em torno de medidas que são do interesse da estratégia revolucionária.